Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 11, que tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Esse episódio é o episódio da Igreja Hebreia na casa do gentil Cornélio e demonstra, portanto, que Deus não faz acepção de pessoas. Essa narrativa é uma das narrativas históricas e teológicas mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque é a quebra de um paradigma, a quebra de barreiras culturais, religiosas e sociais. Antes de iniciar a explicação dessa lição, ou o estudo dessa nossa lição, eu gostaria de trazer o significado de duas palavras que eu considero importantes para o entendimento dessa lição. A primeira palavra é aceitação. Aceitação é o termo ou a palavra-chave que define essa nossa lição. E aceitação é o ato de aceitar, é o ato de confirmar ou de aprovar. Outro termo é o termo gentil. O que significa gentil? Para o judeu, significa aquele que é estrangeiro, ou que não é participante ou praticante do judaísmo. Tendo dito isso, vamos para a nossa aula. Texto áureo. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10 e 47. Bem, irmãos, nós percebemos aqui que Pedro lança mão de uma pergunta retórica. Para quem não sabe, a pergunta retórica ela tem como objetivo não obter uma resposta, mas promover ou provocar uma reflexão ou um entendimento aprofundado acerca de determinado conteúdo. Então, em outras palavras aqui, o que Pedro estava querendo dizer é que, assim como eles, aqueles irmãos tinham recebido o Espírito Santo e que, portanto, estavam aptos e eram dignos de serem batizados em água. Então, a partir desse episódio aqui, nós podemos entender que os cristãos eles são chamados a transcender barreiras culturais e abraçar a todos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos 10, do versículo 1 ao 8, do 21 ao 23 e do 44 a 48. Introdução. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus para salvar a todos aqueles que demonstrarem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, esse episódio aqui revela que o plano de salvação em Cristo não está restrito a um povo, a uma cultura. Ou seja, não está restrito a um grupo seleto de pessoas, um grupo específico de pessoas, como os judeus acreditavam. Mas a salvação ela se estende a todas as gerações. Ela se estende para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Primeiro tópico, a revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Irmãos, antigamente existia uma separação, uma segregação de pessoas. Tinha os judeus de nascença, que eram aqueles que já nasciam judeus. Tinha os prosélitos, que eram os gentios que se convertiam ao judaísmo e que, portanto, aderiam-se às suas cerimônias religiosas, como a circuncisão, e tinham os tementes a Deus, que eram aqueles que eram monoteístas, acreditavam em um só Deus, né, praticante do judaísmo, mas que não se submetia à circuncisão. E o que nós observamos aqui é que, a partir dessa visão de Cornélio, existia ali um plano de fundo, ou seja, Deus estava preparando Cornélio e posteriormente Pedro para um propósito maior, para um propósito divino. Qual era o propósito? A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. A gente observa que Cornélio precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Então, o que nós observamos aqui, irmãos, é que quem é que foi chamado para cumprir com a missão de pregar o evangelho? O apóstolo Pedro. Então nós entendemos que nós, homens, somos chamados, ou seres humanos, somos chamados para pregar o evangelho da igreja, para pregar o evangelho de Cristo. Então a missão da igreja, a missão nossa é pregar o evangelho de Cristo.
E qual é a missão do anjo? A missão do anjo é de mensageiro. Ou seja, um anjo ele é um mensageiro enviado por Deus para aqueles que vão herdar a salvação. Então, a missão do anjo é transmitir mensagem. Então, o anjo transmitiu a mensagem, mas quem pregou o evangelho foi quem? O apóstolo Pedro. Então, essa incumbência, essa responsabilidade de pregar o evangelho é nossa. Ou seja, ela é minha, ela é sua, enquanto igreja do Senhor. 2, a experiência espiritual de Pedro. A experiência espiritual de Pedro o preparou para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Então, quando Pedro teve aquela visão do lençol, de um lençol grande descendo do céu, atado pelas quatro pontas, inclusive alguns estudiosos acreditam que essas quatro pontas representam a universalização do Evangelho ou da salvação. Por quê? As quatro pontas representam os quatro pontos cardeais, ou seja, norte, sul, leste e oeste. Então isso significa que a salvação é para todos ou para todas as nações. Ponto 3, urgência da pregação do evangelho. A igreja deve levar adiante a grande missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, essa missão de pregar o evangelho de Cristo, como eu falei, é da igreja. Só que nós não precisamos esperar um anjo descer do céu e nos comissionar essa missão. Até porque isso já foi comissionado. Deus já nos comissionou essa missão. Lá em Marcos 16 e 15 está escrito assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a missão de pregar o evangelho de Cristo, ela é uma ordenança divina, é uma ordenança bíblica. E devemos, portanto, cumprir com urgência. Segundo tópico, salvação dos gentios. A pregação de Pedro é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Então, no que nós observamos é que a pregação de Pedro, ela baseava-se, ela discorria acerca de alguns eixos principais. Primeiramente, Deus ama a todos. Então, Deus ama todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, todas as pessoas são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Então, além de Deus amar a todos, Deus também quer salvar a todos. O próprio Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todos aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro de tudo e de todos. Ele é o eixo principal. E em torno desse eixo, todas as bênçãos espirituais se encontram. E o que isso quer dizer, Técio? Quer dizer que estar em Cristo é ser salvo. Não estar em Cristo é não ser salvo. Ponto 2. Conversão dos gentios. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto o judeu quanto o gentio necessitam se arrepender para ser salvo. Então, o critério para a salvação, a condição para ser salvo é se arrepender. As pessoas, então, todos precisam se arrepender. Independentemente se é judeu ou se é gentil, precisa se arrepender. E os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Então, irmãos, nós vemos que fazia parte do plano excepcional de Deus, através dessa experiência espiritual de Cornélio e de Pedro, Deus queria provar ou evidenciar que todos, tanto judeus quanto gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Tópico 3. O Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu no dia da igreja primitiva. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas, sacerdotes, mas a todos quanto nosso Deus chamar. Então nós vemos que o Espírito, né, prometido, o Espírito prometido. Então aqui nós vemos que
o derramamento do Espírito foi fruto de uma promessa que já havia sido anunciada, né? Ou seja, era a bênção de Abraão. E Pedro já havia dito isso, citando a profecia do profeta Joel, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda carne. Ponto 2, o Espírito recebido. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, irmãos, o que nós observamos aqui é que o derramamento do Espírito serviu de evidência física para validar o recebimento do Espírito. Ponto 3. Um Pentecoste visto e ouvido. O Pentecoste gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Então, irmãos, tanto o Pentecoste gentílico quanto o judaico foi marcado por sinais visíveis e audíveis. E esses sinais, eles servem de evidência, servem de prova. Como diz o ditado, contra provas não há argumentos. Então, o derramamento do Espírito foi uma evidência física ou uma confirmação divina de que os gentios também fazem parte da igreja. Conclusão: a missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente da cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Então, queridos irmãos, a graça de Deus se manifestou, trazendo assim salvação para todas as pessoas. Amém? Sendo assim, finalizamos mais uma aula. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.